E as palavras que foram inscritas formam a seguinte frase em aramaico: Mené, Mené, Tekel, Upharsin. E este é o significado dessas palavras. Mené, Mené, Deus avaliou e contou os dias do teu reinado e decretou seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Upharsin, teu reino já foi dividido e entregue aos medos e persas. Olá, gente, graça e paz, Eliade aqui, tudo bom? Esse texto está em Daniel 5, versos 25 a 28. O capítulo 5 de Daniel, que é o que a gente está estudando nos nossos PGs, ele é um texto que é um texto mais narrativo descritivo. E como é um texto com essas características, é mais difícil da gente encontrar aplicações práticas para o dia de hoje. Não que isso não seja possível. Mas antes de entrar em uma aplicação específica, eu queria falar sobre um assunto, que é justamente como lidar com textos bíblicos difíceis de encontrarmos aplicações práticas para a realidade de hoje, para que o texto bíblico não fique apenas como uma leitura de um arquivo histórico, de um texto histórico antigo. E isso é interessante por quê? Porque o texto bíblico, ele é um texto que guarda semelhanças e diferenças com outros textos, com outras literaturas. Semelhanças no sentido de que a gente se aproxima dele utilizando as ferramentas da linguagem. A gente lê, enfim, o texto contém sujeito, verbo, objeto direto, objeto indireto. Esse tipo de característica que a gente encontra em qualquer texto, o texto bíblico também traz. As questões de metáforas, figuras de linguagem, tudo isso se encontra no texto bíblico. Então a gente precisa, ao se aproximar do texto bíblico, conhecer essas ferramentas da linguagem. No nosso caso, a língua portuguesa, que o tradutor ele tentou trazer do original, do grego, do hebraico, do aramaico, que é o caso aqui, para o idioma português no nosso caso, né? Então eu acho interessante, por quê? Porque às vezes a gente tem dificuldade de entender um texto bíblico, que existem textos que são mais simples de entender e existem textos que não são tão simples de entender. Se não fosse assim, Pedro não teria falado sobre isso numa das suas cartas, né? Fazendo menção a que há pessoas que liam textos do apóstolo Paulo e distorciam. E aqui cabe uma coisa interessante, não compreendiam, distorciam, ou seja, provavelmente eles compreendiam, mas faziam questão de interpretar de maneira equivocada para atingir uma determinada um fim específico, que é um fim negativo, né? Que é uma heresia, que é, enfim, a sua agenda pessoal. E o texto bíblico, ele tem o que a gente chama de distanciamento. Nós, os leitores atuais da Bíblia, do texto bíblico, nós temos alguns distanciamentos que precisamos vencer quando a gente vai ler as Escrituras. Como assim distanciamentos? Por exemplo, a Bíblia foi escrita por Deus, utilizando de homens. Então, Deus, ele é espírito, nós não somos espírito, nós somos um complexo de corpo, alma e espírito, para quem acredita na tripartição do ser humano, né? Mas nós somos diferentes em essência, em natureza do autor. Deus é eterno, Deus é onipresente, onipotente, onisciente, enfim, inúmeros de seus atributos que nós compartilhamos parcialmente, os atributos comunicáveis, mas outros atributos não temos de jeito nenhum. Por exemplo, a onisciência de Deus nós não temos, nós temos uma pequena e limitada ciência, capacidade de aprendizado. Então, quando a gente entra num texto desse, a gente precisa ter essa humildade de entender que nós somos, por natureza, diferentes do autor. Então, eu acho interessante que aí cabe uma diferença. Eu falei de algumas semelhanças do texto bíblico para outras literaturas, aqui cabe uma diferença. Aqui, quando nós nos aprofundamos na palavra de Deus, mergulhamos na palavra de Deus, nós temos a oportunidade de pedir o auxílio e iluminação do próprio autor, na figura do Espírito Santo. Nós orarmos, devemos, na verdade, fazer isso. Antes mesmo de abrir a Bíblia, a gente deve orar, dizer: Deus, eu vou ler a Tua palavra, fala comigo, me ilumina, para que eu não entenda errado a Tua vontade para mim. Tá certo? Então nós temos o auxílio do Espírito Santo, que é o próprio autor bíblico. Nós temos esse distanciamento, então, de natureza, de essência. Nós temos distanciamento geográfico, porque aqui era na região da Pérsia, da Babilônia, o Iraque atual, né? E nós estamos no Brasil do século XXI, então também tem um distanciamento temporal. Nós temos distanciamento de idioma,
eu falei que é hebraico, nós falamos português, nós temos distanciamento de cultura, que é uma cultura da antiguidade do Oriente, né? Então nós vivemos no mundo ocidental do século XXI. Todos esses fatores que eu falei e muitos outros podem causar ruído na nossa interpretação, na nossa leitura da palavra de Deus, mas isso não deve servir de desestímulo para a gente estudar a palavra de Deus, muito pelo contrário. Isso deve dar um senso de humildade e a gente se aproximar do texto bíblico de uma maneira realmente cuidadosa, respeitando os limites, eu vou botar aqui entre aspas, né, os limites do idioma, da linguagem, né, para a gente não cometer um erro sem precisar, nesse sentido, né, entre aspas, né, é óbvio que ninguém precisa cometer erro, né, mas no sentido de você não comete um erro sem querer, nesse caso, né. E aqui eu acho interessante porque o capítulo 5 de Daniel é um capítulo onde Daniel já é idoso, tudo indica que ele teria na base de 80 anos ou mais. 80 anos ou mais. E aqui ele entrega, e eu vou trazer uma aplicação para a realidade de hoje, para a gente terminar esse vídeo, para não ficar muito longo. Mas ele entrega uma mensagem ao rei, ele já não está morando provavelmente no palácio, ele já deve estar talvez aposentado, eu não sei exatamente como era o processo de aposentadoria naquela época, mas ele, aliás, muitas vezes as pessoas não se aposentavam, né? Trabalhavam até o fim da vida. Mas no caso aqui, provavelmente ele já não estava em evidência. E acontece essa situação aqui, que é durante o reinado de Belsazar, que por muito tempo os arqueólogos refutavam esse texto bíblico, dizendo, não existe, porque o último rei da Babilônia foi Nabonido. Mas aí, mais recentemente, descobriu-se que Belsazar, na verdade, era filho de Nabonido e era um príncipe regente. Enquanto o pai dele estava ausente, fazendo guerras, enfim, outras coisas, ele ficou lá no Palácio Real, tomando conta do dia a dia do Império, né? E aí ele faz essa festa muito grande, uma verdadeira orgia, com perdão da palavra. E aqui ele comete um ato terrível de sacrilégio. Ele utiliza os instrumentos religiosos saqueados do templo de Israel por Nabucodonosor. E ele utiliza isso durante aquela festa. E aí Deus aparece e escreve essas palavras na parede desse salão real, né? Mene, mene, tekel, parsim. Então, eu trago essa reflexão para hoje. Imagine que você precisa levar uma palavra dura, uma palavra que pode custar a sua própria vida, uma palavra desagradável, mas que é uma palavra verdadeira, para alguém extremamente importante, para alguém poderoso. Eu não vou nem colocar... No caso aqui seria como se fosse hoje um Donald Trump, uma coisa assim, o presidente da República, um cara muito poderoso. Mas imagine que é o seu chefe no trabalho, pode lhe custar o seu emprego. Imagine aí, você vai trazer uma palavra, chefe, você está errado por isso, por isso, por isso. E eu digo mais, no caso aqui de Daniel, porque Daniel, quando foi falar com Nabucodonosor, capítulos antes, você via que havia um propósito de Deus na vida de Nabucodonosor, no sentido que Daniel trouxe uma possibilidade de arrependimento. Belsazar aqui já é uma sentença de morte. Então imagine que você vai levar uma palavra que não tem volta, uma palavra terrível, mas que é verdadeira. Será que você teria coragem de fazer isso? Será que você faria como Daniel, ou eu faria como Daniel, né? Também vou colocar, porque eu não sou diferente de você. Será que teríamos coragem de falar a verdade? Ou será que a gente iria ter medo e se acovardar e se acomodar e inventava qualquer desculpa para não falar? Senão eu estou doente, eu não posso ir. Ou então embelezava, entre aspas, a verdade para que ficasse menos agressiva, que infelizmente é a tônica da realidade atual no mundo evangélico brasileiro, né? Que às vezes a gente prega o, entre aspas, evangelho, mas quando você vai ver é caldo de bila, não é evangelho, é um evangelho muito diluído, tão diluído na verdade que quase você não vê o evangelho ali, tá certo? Então meu desafio hoje para nós, quando lermos as escrituras, e especialmente esses textos de Daniel, que são textos antigos e às vezes difíceis de nos relacionarmos com eles, que nós possamos enxergar nós mesmos nessas figuras aqui. Considerar isso ainda altamente atual, como de fato é. Que a gente possa ter coragem de falar as verdades bíblicas.
num mundo que já não aceita essas verdades. Amém? Deus nos abençoe.